Entre as 5.570 cidades do Brasil, ela está na posição número 503. E em seu próprio estado, ela ocupa a 8ª classificação. Tem uma população de 166 mil habitantes e seu território de mais de 5.200 quilômetros quadrados caberiam 3 vezes e meia a cidade de São Paulo. Nós estamos falando de Caxias, no Maranhão, cidade que desde 1612 registra o início de sua civilização histórica com a chegada dos franceses pelas margens do rio Itapecuru. E é nesta cidade que nasceram grandes, influentes, importantes nomes da literatura e da cultura brasileira, como, por exemplo, Gonçalves Dias, o fundador do indianismo na poesia brasileira, etnógrafo, advogado, formado em Coimbra, em Portugal, considerado o introdutor da literatura genuinamente brasileira e que com a Canção do Exílio influenciou dezenas, centenas, se não milhares e milhares de brasileiros e também de portugueses. A Canção do Exílio é hoje, na verdade, a canção do Brasil. O Dia da Consciência Negra, 20 de novembro de 2021, Gonçalves Dias era um amálgama, um resumo de grandes etnias, grandes raças, pois ele tem origem de um pai que era branco português e de uma mãe que era mestiça, aquela mistura de negro com índio. Portanto, em uma só pessoa, 3 raças estavam em Gonçalves Dias. Esta é a Praça Gonçalves Dias, feita em homenagem ao grande poeta dos índios e da brasilidade. Gonçalves Dias, com a sua inteligência, com a sua inspiração e à sombra destas palmeiras, é que daqui nós sairemos para um percurso histórico e cultural acerca de grandes nomes, sobretudo negros e mestiços, que ajudaram este país a ser bem melhor. Depois de sairmos da Praça Gonçalves Dias, no centro de Caxias, no Maranhão, nós viemos aqui para a Rua do Cisco, depois chamada Rua Benedito Leite e depois, agora, chamada Rua Fauzi Simão. Este imóvel aqui, atrás de mim, é a casa onde, por pelo menos 12 anos, morou o poeta Antônio Gonçalves Dias, que neste Dia da Consciência Negra representa muito bem essa tríplice união de três etnias, o branco, o negro e o índio. Gonçalves Dias morou aqui. Ele havia nascido a mais ou menos uns 130 quilômetros longe daqui, em um sítio no município de Caxias, e depois o pai e a esposa, na época com quem ele tinha uma relação não formal, vieram para o centro da cidade. O pai, que era português, se afastara do centro de Caxias para se evitar problemas com a política que existia na época de uma certa ojeriza em relação àqueles que eram nascidos em Portugal. Depois que a coisa ficou um pouco mais calma, ele retorna do sítio, o chamado sítio Jatobá, e vem para Caxias. Nesta casa, Gonçalves Dias aprendeu o ofício de comerciário. Chamava-se antigamente de marçano, um aprendiz de comerciante, atendia no balcão os clientes que vinham para cá, fazia a escrituração para o pai de toda a movimentação da loja. Mas só que depois ele viajou para Portugal, onde lá começou a estudar numa cidade chamada Cuba, uma cidade de Portugal com menos de 4.000 habitantes hoje, e depois que terminou esse ensino secundário, ele foi para Coimbra, onde se matriculou na universidade e lá se formou em Direito. Pois é aqui a casa de Gonçalves Dias. Antigamente, como vocês estão vendo aí nas fotos, era um sobrado. Tinha um pavimento superior, um inferior. E a casa pegava toda essa parte, na esquina,
e ia até aquela parte amarela no muro mais adiante, onde lá no fundo era alugado um quarto para um português conterrâneo, portanto, do pai de Gonçalves Dias. E esse português, já morto de saudade de Portugal, é ele que faz a primeira tentativa de levar Gonçalves Dias para estudar. Só que acontece o imprevisto. O pai de Gonçalves Dias morre em São Luís do Maranhão e o jovem retorna para Caxias. Apenas anos depois é que ele é enviado para Portugal, onde termina os seus estudos, tanto secundários quanto os estudos superiores, formando-se em Direito. O imóvel que você está vendo aí do outro lado da rua, em tom amarelo claro, é a casa onde nasceu em 21 de fevereiro de 1864, aquele que foi eleito príncipe dos prosadores brasileiros, o caxiense Henrique Maximiano Coelho Neto, o escritor mais lido no Brasil em sua época, tanto que foi por 3 vezes indicado ao Prêmio Nobel. Neste Dia da Consciência Negra, Coelho Neto entra nesta história não porque tivesse na sua linhagem um ascendente negro, mas ele era também um mestiço. O seu pai era português e sua mãe era de origem indígena. E Coelho Neto, mais conhecido como escritor, deu também muitas outras contribuições importantíssimas para o Brasil. Vamos falar algumas delas aqui. Foi Coelho Neto, por exemplo, que introduziu no Brasil o chamado cinema seriado, essa famosa indústria hollywoodiana e mundial que se traduz hoje em séries e também em outro parente das séries, que são as novelas, pois no Brasil tudo começou com o Coelho Neto, que no Rio de Janeiro não só escreveu, fez o roteiro, como também dirigiu o primeiro filme do chamado cinema seriado, aquele conjunto de filmes em partes que se assistia regularmente, semanalmente, muitas das vezes. Também foi com Coelho Neto que a capoeira, que é uma espécie de arte, técnica, jogo ou dança, foi aceita pela sociedade brasileira na sua inteireza, na sua dignidade, porque Coelho Neto era um grande capoeirista e, como se sabe, naquela época o capoeira era tido como algo de malandro e a polícia ela dispersava aqueles conjunto de pessoas que se reuniam para jogar capoeira. Coelho Neto, utilizando-se de toda a sua fama, todos os seus respeitos no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, Coelho Neto fez com que a capoeira tivesse retornada à sua dignidade de origem, de matriz africana. Coelho Neto também deu um novo sentido à palavra torcedor. Foi com Coelho Neto que a palavra torcedor deixou de ser apenas o ato de se torcer um pano, por exemplo, para designar aquela pessoa que torce, que deseja ardorosamente a vitória, o êxito de uma equipe esportiva. Outra coisa, Coelho Neto é também no Brasil o autor da peça teatral que inaugurou no Rio de Janeiro o Teatro Arthur Azevedo. Teatro que, aliás, foi resultado de uma luta e uma ideia de outro maranhense, Arthur Azevedo, que não pôde estar na inauguração do teatro porque falecera. E aí Coelho Neto é convidado para escrever a peça teatral que vai ser encenada como a primeira do famoso Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Portanto, é uma contribuição enorme para a arte e para a cultura brasileira desse caxiense mestiço de português com índio. Há muitas outras coisas que Coelho Neto fez, como também escreveu na sua época o maior número de livros. É considerado um dos mais ricos vocabulários entre os escritores de língua portuguesa. Mas a gente para por aqui a contribuição de Coelho Neto para que a gente continue esse percurso histórico, trazendo a contribuição de outros caxienses que, com seu talento, com sua coragem, agregaram coisas positivas para a história e para a cultura do Brasil. Vamos continuar a caminhada. Agora nós estamos em frente à fachada do que sobrou do imóvel
do Teatro Fênix, que, segundo algumas pesquisas, é um dos 10 mais antigos do Brasil. E por que estamos falando de teatro? Porque Caxias é a terra de Ubirajara Fidalgo da Silva, considerado o maior dramaturgo negro do Brasil e também o pioneiro do teatro profissional do negro no Brasil. Ele nasceu aqui em Caxias em 1940 e o Ubirajara Fidalgo, além de ator, ele também foi diretor, ele fazia as peças que ele próprio encenava com sua esposa Alzira Fidalgo, e o Ubirajara Fidalgo, pelo seu pioneirismo, teve da parte do governo federal um grande reconhecimento. Em 2018, foi considerado o ano de 2018, foi chamado Ano Ubirajara Fidalgo da Cultura. Aquele ano todinho, de janeiro a dezembro, foi dedicado ao caxiense, ao maranhense Ubirajara Fidalgo, que, indo para o Rio de Janeiro, lá fundou, além do Teatro Profissional do Negro, o TEPRON, fundou a Associação Cultural de Apoio às Artes Negras, a ACAAN, e fundou também o IPCN, que é o Instituto de Pesquisa da Cultura Negra. O Ubirajara Fidalgo, sua mãe ainda está viva, nós a descobrimos no município de São João do Soter, onde reside, graças a Deus com saúde, e ela nos contou muito da história do jovem menino que se interessava por representações teatrais aqui em Caxias. E nos contou também um fato singelo, que eu perguntei para ela como é que o Ubirajara Fidalgo se direcionou para o teatro, a dramaturgia. Ela disse que ela mesma, Aldenora Fidalgo, mãe do dramaturgo Ubirajara Fidalgo da Silva, ela trabalhava com uma família e nas férias das filhas do casal, as moças faziam pequenos teatros e incorporavam a ela, mãe do Ubirajara Fidalgo, incorporava a mãe como uma das pessoas nos teatrinhos que as mocinhas faziam em casa durante as férias. E a mãe também aprendeu a gostar de teatro e isso foi repassado para o filho. Dona Aldenora Fidalgo esteve no Rio de Janeiro quando o filho estava adoentado e terminou falecendo com as mãos dele nas mãos da mãe. E a dona Aldenora reside no município vizinho a Caxias, que é antigo distrito da cidade, chamado São João do Soter. O Ubirajara Fidalgo compôs inúmeras peças teatrais e, embora elas todas tenham sido encenadas, inclusive por atores e atrizes de largo conhecimento e reconhecimento em todo o Brasil, o Ubirajara Fidalgo não teve editada, até onde se conhece, nenhum dos seus trabalhos, nenhum deles foi transformado em livro. Aguarda-se que uma ação de uma editora de Minas Gerais e também uma intenção de pessoas da cidade de Caxias, conterrâneos de Ubirajara Fidalgo, para que uma de suas peças ou um conjunto delas possam formar um livro e para que haja maior divulgação, sobretudo para os conterrâneos que aqui mesmo em Caxias e também no Maranhão não conhecem tanto o trabalho de Ubirajara Fidalgo. Hoje o Ubirajara Fidalgo é homenageado em cidades como Salvador, Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. Precisa ser conhecido mais na própria terra que o viu nascer. Nós estivemos no local do povoado chamado São João, onde o Ubirajara Fidalgo nasceu, mas já está praticamente despovoado. Poucas famílias restam ainda nesse local, à margem direita do rio Itapecuru, e nós não encontramos também nenhuma pessoa que pudesse
dizer que conhecia os pais ou familiares de Ubirajara Fidalgo. Então, trazendo aqui para a fachada que está prestes a desmoronar de um dos 10 mais antigos teatros do Brasil, nós estamos também lembrando a grande contribuição para o teatro do negro, o teatro onde as discussões políticas, sociais, econômicas e raciais eram incluídas na peça. Então, com o Ubirajara Fidalgo foi que isso começou. O teatro profissional do negro, onde a questão do negro era discutida e era aplaudida, e também era interpretada por diversos atores e atrizes do cenário e de renome nacional. Portanto, nesse Dia da Consciência Negra, aplausos para o pioneirismo de Ubirajara Fidalgo da Silva, que é o introdutor do teatro profissional do negro em nosso país. Aqui ao fundo você vê o prédio da maior instituição de ensino superior privado da região dos Cocais, região da qual Caxias é a líder. Aqui em Caxias, no Maranhão, no centro da cidade, esta universidade está em uma área onde antigamente funcionava um hospital, o Hospital Miron Pedreira. Em 1961, o laboratório de análises clínicas desse hospital era dirigido por um caxiense de descendência afro-brasileira, Francisco das Chagas Oliveira Luiz. Francisco das Chagas Oliveira da Luz era farmacêutico bioquímico e, além dos serviços profissionais que ele sabia fazer muito bem, ele tinha um outro pendor que ele foi desenvolver na capital federal, em Brasília. Foi ser professor e chegou à Universidade de Brasília. Francisco das Chagas Oliveira da Luz se tornou um especialista na busca de soluções, sobretudo tratamento, cura para doenças que atingem as populações mais carentes, como, por exemplo, malária e outras doenças que são originadas pela falta de saneamento ou pelo saneamento de baixa qualidade. E, por causa desse seu trabalho, Francisco das Chagas Oliveira da Luz se tornou consultor, referência de grandes entidades do governo federal, como a antiga SUCAM, hoje a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, o FNS, e também recebeu prêmios de laboratórios, recebeu prêmios de instituições nacionais e internacionais por causa dessa sua dedicação ao estudo e à busca de soluções para os problemas provocados pelas doenças da falta de saneamento ou do saneamento de baixa qualidade. Malária, por exemplo, é uma das áreas de maior concentração de estudos desse grande farmacêutico bioquímico que viveu 84 anos, tendo morrido em 2017 e está em um cemitério. Seu corpo foi sepultado em Brasília. Caxias pouco conhece da história desse gênio da ciência brasileira, mas com este trabalho nós esperamos diminuir esse nível de inconsciência e de desconhecimento que existe tanto na terra em que nasceu, quanto também no próprio estado. Vamos agora fazer algumas observações acerca da repercussão do trabalho do Dr. Francisco das Chagas Oliveira da Luz na sua área de pesquisa, que é a medicina tropical. Agora vamos iniciar um momento para mostrar a que ponto chegou o reconhecimento do trabalho do Dr. Francisco das Chagas Oliveira da Luz. Como especialista em medicina tropical, professor da Universidade de Brasília e que auxiliou na conclusão de cursos de pós-graduação, sobretudo doutoramento de muitos estudantes, o Dr. Francisco das Chagas Oliveira da Luz era reconhecido por sua paciência, por sua humildade e, naturalmente, pelos conteúdos que ele agregava aos estudantes que estavam concluindo a sua pós-graduação, seja mestrado, seja doutorado. Nesse instante, você vê aí na tela
a reprodução de um texto em inglês e que foi escrito por 3 cientistas e que é o obituário, que descreve o falecimento e faz um resumo biográfico da vida profissional do Dr. Francisco das Chagas Oliveira da Luz. Esse texto é de 2017 e foi publicado na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Agora você vê aí os agradecimentos de uma tese de doutoramento, onde a estudante diz ao doutor Francisco das Chagas Oliveira Luz pelas valiosas contribuições no campo do diagnóstico da malária. Agora você vê na tela a capa do Manual de Diagnóstico Laboratorial da Malária, que faz parte da série de normas e manuais técnicos, já em 2ª edição, datado de 2009, em Brasília. O professor doutor Francisco das Chagas Oliveira Luz é um dos responsáveis por esse manual, como está aí na parte de créditos que você está vendo. Aí está: equipe técnica, conteúdo, Francisco das Chagas Oliveira Luz, texto base, ou seja, o doutor Francisco das Chagas Oliveira Luz fez o texto principal, em cima do qual foi trabalhado, feita a revisão técnica, foi feita a produção editorial e foi revisado por seus pares igualmente profissionais da área, e chegando-se à conclusão e liberação como manual técnico dentro dessa área. Agora você vê aí uma parte de um cartaz do 52º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, onde está também o nome do Dr. Francisco das Chagas Oliveira Luz como um dos palestrantes. Você vê aí também mais uma produção acadêmica do Núcleo de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, onde o estudante, em 2010, faz um trabalho sobre a transmissão da leishmaniose e faz um agradecimento ao professor Dr. Francisco das Chagas Oliveira da Luz. Então são trabalhos que mostram a importância, a influência, a participação do Dr. Francisco das Chagas Oliveira Luz no acompanhamento dos trabalhos de graduação, de formação de seus estudantes. Neste caso, tem aí o agradecimento ao professor Francisco das Chagas Oliveira Luz pelos ensinamentos transmitidos desde o laboratório de parasitologia no Núcleo de Medicina Tropical, onde não só o Dr. Francisco transmite lições de diagnóstico parasitológico, mas também de amizade, humildade e ajuda ao próximo. Esse era o tamanho do professor Francisco das Chagas Oliveira Luz. Aqui atrás você está vendo a cidade de Caxias na sua parte histórica, mais abaixo. Nós estamos no Morro do Alecrim, onde se deu a Guerra da Balaiada. Claro, a Guerra da Balaiada também ocorreu em outras partes da área mais baixa de Caxias. Mas nós estamos aqui no Morro do Alecrim, em Caxias, considerado hoje um dos grandes pontos turísticos de todo o país, segundo registros oficiais do governo federal e do governo municipal. Aqui nós estamos dando início a esse final de percurso histórico-cultural sobre nomes negros ou mestiços que fizeram a diferença para o país, a partir do seu nascimento aqui em Caxias. O nome da vez agora é Teófilo Odorico Dias de Mesquita. Teófilo Dias, como era mais conhecido, nasceu em 1954 e morreu no ano da proclamação da República, em 1889.
Portanto, com 34 anos de vida, desapareceu o Teófilo Dias, que foi o introdutor do parnasianismo no Brasil, segundo atestam alguns autores, deles como Manuel Bandeira. Teófilo Dias foi advogado, jornalista, escritor, foi professor de francês, entre outras disciplinas, e também foi eleito deputado provincial na sua época. Teófilo Dias, com o seu livro Fanfarras, fez a diferença para o país. Em qualquer lugar de cursos de letras, estudam-se as escolas literárias e entre elas está a escola literária, o parnasianismo, que foi, de certo modo, criada por Teófilo Dias, caxiense, como o igualmente caxiense Gonçalves Dias, que era tio de Teófilo Dias, que criou o indianismo na poesia, assim como José de Alencar estabeleceu o indianismo na prosa. Portanto, Teófilo Dias nasceu em Caxias, foi para São Luís, capital do estado, Maranhão, e de lá foi para o Rio de Janeiro, onde se juntou a grandes nomes, igualmente negros, como José do Patrocínio e o grande escritor Machado de Assis. Ali ele dava continuidade não só à sua escrita em prosa e verso, como também aos movimentos sociais e abolicionistas que existiam na época. Vamos ler agora o que disse Manuel Bandeira sobre o livro Fanfarras de Teófilo Dias, que você vê aí na tela a capa dele. Diz Manuel Bandeira: a estética parnasiana cristalizou-se entre nós depois da publicação de Fanfarras, de Teófilo Dias, livro em que o movimento antirromântico começa a se definir no espírito e na forma dos parnasianos franceses, já esboçados em alguns sonetos de Carvalho Júnior. Outro crítico é o escritor Antônio Cândido, que anota: apesar de predominarem numericamente em sua obra os versos de inspiração romântica, as traduções e a poesia social, a sua validade é devida hoje aos poemas da primeira parte de Fanfarras, intitulada significativamente Flores Funestas. O penúltimo nome deste percurso histórico-cultural que nós estamos fazendo aqui da cidade de Caxias para destacar 7 nomes ilustres caxienses de matriz afro-brasileira ou mestiça, é o de Andresa Maria de Souza Ramos, a mãe Andresa. Essa foi mãe de santo, foi uma líder espiritual de renome nacional e internacional, embora pouco conhecida ou citada na sua própria terra de nascimento, que é Caxias, Maranhão, onde ela veio à luz em 1854, no dia 10 de novembro de 1854, e faleceu em abril de 1954, um século depois. Andresa Ramos, ou Mãe Andresa, como era mais conhecida, saiu de Caxias e foi para São Luís, onde ela se transformou, além de líder espiritual, se transformou na vodunce, que é aquela pessoa que tem sob seu encargo a liderança espiritual e também a liderança administrativa de um terreiro. O terreiro é um espaço onde são elaborados, realizados os cultos de matriz afro-brasileira. Mãe Andresa era tão importante que chamou a atenção de estudiosos e intelectuais do Brasil e do mundo. Passamos a fazer o registro de alguns deles. Mãe Andresa foi visitada por intelectuais de diversas partes do mundo, como Edmundo Corrêa Lopes, um etnolinguista e historiador português, que a visitou em 1937, Álvaro de Las Casas, escritor espanhol, que esteve com ela em 1938, Otávio da Costa, antropólogo paulista, que em 1943 e 1944 fazia estudos de pós-graduação para uma universidade dos Estados Unidos, de Nova York.
Manuel Nunes Pereira, etnógrafo maranhense, que dela recolheu o depoimento em 1947, transformado em livro, onde registra que a mãe Andresa era autoritária quando é misté, boníssima sempre. O etnólogo e fotógrafo francês Pierre Verger, que a visitou várias vezes em 1948. O sociólogo francês Roger Bastide a visitou em 1950. O vice-presidente da República, Café Filho, a visitou em março de 53. Mãe Andresa, além de estar presente em livros dos autores já citados, também é citada ou biografada em livros como Histórias do Movimento Negro no Brasil, de Verena Albert, publicado pela Fundação Getúlio Vargas em 2007, Mito e Espiritualidade, Mulheres Negras, de Helena Teodoro, da editora Palas, 1996, Queré Bentan, de Zomandono, Etnografia da Casa das Minas no Maranhão, de Sérgio Ferretti, da Universidade Federal do Maranhão, 1996, Caminhos da Alma, Memórias Afro-Brasileiras, de Wagner Silva, O Caminho das Matriarcas, Gegê Nagô, de Maria do Rosário Carvalho dos Santos, publicado em 2005, Folclore Maranhense, Informes, de José Ribamar Reis, já em 4ª edição, de 2004, e De Olho na Cultura, de Andréa Lisboa de Souza e Ana Lúcia Silva Souza, da Fundação Palmares, de 2005. Mãe Andresa Maria de Souza Ramos não chegou a se casar, mas nem por isso deixou de cuidar de crianças. Foi madrinha de mais de 100 crianças, todas elas como suas afilhadas, que se tornaram protegidas por ela. Mãe Andresa, de grande coração, não sabia deixar sem alguma coisa aquelas pessoas mais carentes que a procuravam em busca de algum favor, de alguma generosidade, seja de ordem espiritual, mas sobretudo de ordem material. Mãe Andresa era capaz de se dispor das coisas poucas que tinha, ou de buscar daqueles que tinham para oferecer àqueles que a procuravam. É esse um dos nomes de liderança, de referência de Caxias e do Maranhão que o Brasil pôde contar e que, por seu grande trabalho espiritual e também de liderança da Casa das Minas, uma das mais antigas do Brasil, que Mãe Andresa está presente em estudos diversos de intelectuais de vários países de todo o mundo. Bom, e o percurso que nós iniciamos na parte baixa da cidade de Caxias, lá na praça do maior poeta do Brasil, Gonçalves Dias, se encerra aqui com a última apresentação de um negro maranhense, de Caxias no caso, que desenvolveu serviços de talento, serviços profissionais que fizeram a diferença na história, na cultura e na ciência do Brasil. Desta vez, nós vamos falar de Liene Teixeira. Liene Teixeira foi a primeira mulher formada em engenharia agronômica ou agronomia na Universidade Federal de Viçosa, que antes se chamava Universidade Rural de Minas Gerais, que era federal. É por isso que nós estamos aqui e vamos encerrar com Liene Teixeira aqui nas matas ainda preservadas que tem no Morro do Alecrim. O Morro do Alecrim, todo brasileiro sabe, é onde se deu os finais daquele movimento revoltoso chamado Guerra da Balaiada. Foi aqui, neste morro, e aqui tem um mirante chamado Mirante da Balaiada, que é considerado um dos grandes pontos turísticos de todo o país. A Balaiada começou em 1938, lá na Vila do Brejo, que é o hoje município de Nina Rodrigues, e que envolveu também as pessoas simples, inclusive muitos negros, e envolveu também uma certa elite daquela parte
do Maranhão. A Balaiada é hoje considerado nos livros de história um dos principais movimentos de revoltosos de todo o Brasil. E nós estamos encerrando aqui nas matas preservadas do Morro do Alecrim, em lembrança a Liene Teixeira, que além de engenheira agrônoma, fez seus estudos de pós-graduação, mestrado e doutorado na área de botânica, pela qual ela foi conhecida e também reconhecida, inclusive no mundo. Então, nós vamos fazer algumas observações sobre a vida de Liene Teixeira e vocês vão conhecer um pouco mais dessa extraordinária mulher de talento em cujo sangue pulsava a ancestralidade do sangue negro. Liene Teixeira nasceu aqui em Caxias, Maranhão, em 1925 e faleceu em Brasília, em 1979. Antes disso, daqui de Caxias, ela saiu para São Luís, para onde seus pais se haviam mudado, e lá ela fez estudos. E os estudos superiores, no caso em agronomia, inicialmente, ela fez esse curso na Universidade Federal de Viçosa. Era uma turma de 19 alunos e ela era a única mulher e foi até o final. Era uma turma de 19 alunos de diversos estados do Brasil. Além de Minas Gerais, havia também, que entrava com 7 alunos, havia também outros estados, como Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão, que era representado pela própria Liene Teixeira. O fato de ela ser a única mulher e ainda negra naquela época poderia suscitar possibilidades de uma recepção fria ou agressiva para essa mulher. Mas, na verdade, Liene Teixeira foi muito bem recebida e se deu muito bem com os demais 18 colegas, como registram alguns jornais da época e que nós passamos a mostrar agora. Como vocês viram, Liene Teixeira foi muito bem recebida pelos seus colegas alunos. Depois de se formar em engenharia agronômica, ela foi para São Paulo, saiu de Minas Gerais, foi para São Paulo e lá trabalhou no Instituto Botânico, que pertencia à Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, na função de bióloga. De lá, em 69, ela se dedicou ao mestrado e fez sua dissertação sobre plantas aquáticas. Começou em 69 o seu mestrado. 3 anos depois, em 1972, Liene Teixeira terminou o seu doutorado em agronomia, continuando os estudos do mestrado na área de plantas aquáticas. Um registro, como vocês veem aí na tela, o jornal Laboratório Outro Olhar, de agosto de 2010, da própria Universidade Federal de Viçosa, faz uma matéria de página inteira com o título Engenharia, substantivo feminino, e coloca, como se vê aí, em destaque, a foto de Liene Teixeira e o seguinte anotação: os registros apontam Liene Teixeira como sendo a primeira mulher a se formar em engenharia pela Universidade Federal de Viçosa. No jornal O Bonde, de 18 de maio de 1946, os alunos da Escola de Viçosa, da Universidade Federal de Viçosa, que se chamava Escola Superior de Agricultura e Veterinária, faz o seguinte registro: portanto, irmãos exavianos. Exavianos é o nome a partir da sigla ESAV, Escola Superior de Agricultura e Veterinária. Portanto, irmãos exavianos, a gentil senhorita Liene de Jesus Teixeira, que tão bem soube compreender-nos e integrar-se em nosso meio, já representa mais uma chama a brilhar pela sua inteligência e invulgar seu fino trato social, sua feliz escolha profissional. Liene merece de toda a família exaviana os maiores aplausos e atenção.
Quando alguém distraidamente substituir o seu lindo nome e até santificado nome pelo de caloura, lançai como eu o vosso protesto. Sim, Eliene de Jesus Teixeira, conheço-a bem, é aluno do curso superior da Escola Superior de Agricultura e Veterinária. Esse registro foi de maio de 1946, no jornal O Bonde. No mês seguinte, em junho, o mesmo jornal registrava sobre Liene Teixeira. Era uma espécie de recado para certamente um aluno, que a matéria intitula de Lobo Disfarçado, que quis bancar o samaritano. Registra o jornal. Saiba, pois, que a Liene tem sido tratada como merece. Pelo menos temos feito o possível e que lhe dedicamos grande amizade. Mas não só na sua época, Liene Teixeira foi merecedora das melhores palavras. Depois, diversos registros, sejam na área de biologia, botânica e engenharia agronômica, seja também na área sociológica, Liene foi objeto de citação e de destaque. Nós temos aqui alguns registros. Por exemplo, em dissertação intitulada Entre as produções do feminino e a conquista de espaço, mulheres e educação na Universidade Federal de Viçosa, apresentada à Universidade Federal de Viçosa em abril de 2019, Monalisa Aparecida do Carmo registra logo na página 4. Foi somente em 1950 que uma mulher se diplomou na instituição, isto é, na Universidade Federal de Viçosa. Liene de Jesus Teixeira tornou-se a primeira aluna a concluir o curso superior na instituição e reconhece: agrônoma, Liene rompeu com as barreiras da dominação que caracterizava o ensino superior do estabelecimento de ensino como exclusivo aos homens. Na página 42 desse mesmo trabalho, Liene Teixeira consta de tabela que relaciona 9 mulheres pioneiras na conclusão de cursos superiores no Brasil. Mais adiante, na página 78, a mestranda Monalisa do Carmo observa: no ensino superior, aquelas que ocupavam mais do que os espaços que permitiam a presença feminina fugiam à regra e eram exceções, como é o caso da primeira aluna a concluir um curso superior na instituição, a Universidade Federal de Viçosa, Liene de Jesus Teixeira, que finalizou o curso de agronomia em 1950. Outros trabalhos acadêmicos citam o nome de Liene de Jesus Teixeira. Silvânia Lúcia Andrade Jorge Valente, em sua dissertação Percepção das Mulheres em Cargos de Chefia quanto à sua qualidade de vida pessoal, social e familiar, um estudo de caso na Universidade Federal de Viçosa, e também as doutoras Márcia Regina Barros da Silva e Maria Amélia Mascarenhas Dante, professoras da Universidade de São Paulo, no trabalho Produção de Conhecimento e Tradições de Pesquisa na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, de 1934 a 1968, publicada em dezembro de 2015 na revista CPC de São Paulo. Além dos estudantes de mestrado e doutorado e também de professores, doutores e mestres, autores internacionais igualmente citaram a caxiense Liene Teixeira. Um deles é o naturalista italiano Umberto Quattrocchio, nascido em 1947, falecido em 2019. Ele, que era médico e ginecologista, abandonou a profissão em 1992 e se dedicou inteiramente à botânica. Além de médico, era formado em ciência política e passou a dedicar-se só à botânica. E nessa função tornou-se membro de respeitadas instituições internacionais de Londres e dos Estados Unidos.
um dos livros de Humberto Quattrocchio, de renome internacional, referência em todo o mundo, é o CRC World Dictionary of Grasses, Dicionário Mundial de Gramíneas, em 3 volumes, publicado em 2006 por uma editora sediada em Londres e nos Estados Unidos. Nesse livro, Liane Teixeira também é citada. Quando o marido de Liane Teixeira faleceu em setembro de 2012, Liane já havia morrido 32 anos antes, em outubro de 79. No obituário de George, marido de Liane Teixeira, a revista de botânica intitulada Acta Botanica Brasilica, da Sociedade Brasileira de Botânica, reconheceu a importância do trabalho de Liane e anotou maranhense de nascimento. A caxiense Liane de Jesus Teixeira está enterrada em Brasília, no cemitério Campo da Esperança, jazigo 31, setor A, quadra 616, na Asa Sul, na capital federal. E é assim, nos altos do histórico Morro do Alecrim, em frente ao memorial da igualmente histórica Guerra da Balaiada, que nós encerramos este percurso histórico-cultural que nós iniciamos lá embaixo, na Praça Gonçalves Dias, no centro da Princesa do Sertão Maranhense, Caxias. Nesse itinerário, nós destacamos 7 grandes nomes de matriz, de ancestralidade afro-brasileira ou mestiça, que contribuíram enormemente, grandemente, para a literatura, para a história, para a arte, para as ciências, para a política do nosso país. Estes nomes que nós ressaltamos foram Gonçalves Dias, aquele que introduziu o indianismo na poesia brasileira. Coelho Neto, que foi 3 vezes indicado ao Prêmio Nobel de Literatura, foi o introdutor do cinema seriado no Brasil e também da dignidade do esporte da capoeira. Também fizemos referência ao Birajara Fidalgo, considerado o maior dramaturgo negro do Brasil, pioneiro do teatro profissional do negro, e ainda o Francisco Oliveira da Luz, cientista, farmacêutico, bioquímico, que tanto contribuiu para a investigação e as soluções dos problemas de doenças relacionadas, por exemplo, à malária e também à medicina tropical em geral, contribuindo para que pessoas, sobretudo as mais carentes, tivessem minoradas as repercussões desses males. E também já em cima dos pontos mais altos de Caxias, o Morro do Alecrim, nós destacamos Teófilo Dias, que era sobrinho de Gonçalves Dias e foi o introdutor do parnasianismo no Brasil. Ele que também era advogado, como Gonçalves Dias também o foi, e chegou a ser deputado provincial, além de jornalista, professor e etc. Igualmente falamos de mãe Andresa Ramos, que foi uma líder espiritual de referência, estudada, visitada por antropólogos, etnólogos, sociólogos, políticos de diversos pontos do Brasil e do mundo, como a França, Espanha, Portugal, se dedicaram a estudar, a visitar, a conhecer o trabalho e a pessoa de mãe Andresa Ramos. E por fim, nós falamos da primeira engenheira agrônoma formada na Universidade Federal de Viçosa, que foi Liane Teixeira. Liane Teixeira contribuiu grandemente para a botânica, fazendo estudos, sobretudo nessa área de gramíneas, para a botânica mundial, ao lado do seu marido, George Eaton. Então, nós paramos aqui, mas certamente há muitos outros nomes que precisam ser estudados e divulgados para que possa o Brasil, com o talento e o trabalho de pessoas como esses 7 que nós destacamos aqui, o Brasil possa atingir estágios gradualmente mais elevados de qualidade de vida para o seu povo.